Você que já leu Eclesiastes, já se perguntou do que ele trata? O texto do pregador é vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E ele pergunta: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Essa indagação sugere desde o início que o sermão é a exposição de uma busca, e isto fica provado ao longo da leitura. Eclesiastes é a busca do homem natural pelo bem maior. Não é fácil destacar em nossa tradução os verdadeiros elos e interrupções na tese deste livro. A princípio, parece de fato impossível sistematizá-la em períodos lógicos, mas depois de ler e reler com um pouco de paciência, começamos a ver que existem movimentos ordenados numa sequência planejada. Nos dois primeiros capítulos, o pregador conta-nos como procurou o bem maior, pela experiência pessoal. Em primeiro lugar, procurou por meio da sabedoria, capítulo 1, versículos 12 a 18, mas descobriu que esse esforço para obter o bem verdadeiro mediante ou na sabedoria natural era vexação de espírito ou correr atrás do vento, pois sempre havia algo que lhe escapava. Capítulo 1, versículo 14. E com o aumento do conhecimento, aumentava a tristeza. Capítulo 1, versículo 18. Em segundo lugar, resolveu fazer a busca no prazer ou loucura, capítulo 2, versículos 1 a 11, mas descobriu de novo que tanto as gratificações físicas quanto as estéticas são vaidade ou vazio para sua alma. Então descobriu que a sabedoria é tão superior à loucura, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Capítulo 2, versículo 13. Mas que a própria vida é vaidade, já que o mesmo evento e até a morte recai tanto sobre o sábio quanto sobre o estulto. Um ponto sobre o qual ele discorre no capítulo 2, versículos 15 a 23. Sua conclusão é esta: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. Capítulo 2, versículo 24. E percebe que isto vem da mão de Deus. Em seguida, nos capítulos 3, 4 e 5, o pregador procura sua resposta por meio da observação geral do mundo e das questões humanas. Por um lado, ele vai em frente do que parece ser um mistério impenetrável da providência divina, a saber, uma determinação prévia, aparentemente imutável, de todos os acontecimentos, tão inexorável como inescrutável, capítulo 3, e da qual é fácil recolher para uma espécie de fatalismo religioso. Por um lado, descobre a sociedade humana desfigurada por injustiças, desigualdades, enigmas e superficialidades, capítulo 4, do que pode apenas afastar-se dizendo, na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. À medida que o pregador pondera sobre o curso irresistível da providência divina, de um lado, e as ironias das posses, ambição e posição humana de outro, só pode aconselhar-nos desta maneira. Veja o capítulo 5. Primeiro, a manter uma prudente observância espiritual, versículos 1 a 7. Segundo, a não colocar nosso coração nas posses, ambição e posição humana, versículos 10 a 12. Chega assim à mesma conclusão que chegara a procurar o bem maior na sabedoria e no prazer. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho,
com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque é a sua porção, porque esta é a sua porção. Versículo 18 do capítulo 5. No capítulo 6, 7 e 8, o pregador renova sua busca na esfera da moral prática. O segredo que procura deve estar certamente no meio termo, no meio termo de ouro, na descoberta do verdadeiro centro da conduta, da obtenção do equilíbrio certo entre as coisas, no comportamento adequado, na dose correta de fazer o que é certo. No capítulo 6, ele salienta que, embora o homem tenha riqueza, recursos e honra, não pode gozá-las a não ser com a permissão de Deus, versículo 2. Além do mais, todo o trabalho do homem para alimentar-se não pode satisfazer sua alma. Portanto, quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida, versículo 12. A resposta certa está em um comportamento prático correto. A partir de então, começa com os preceitos morais, é o que nós temos no capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, capítulo 7, versículo 1. O pregador avança por esta linha de indagação. Mas será que o verdadeiro bem vai ser encontrado aqui? Pois viu justos perecer em sua justiça e perversos viver longamente em sua perversidade. Capítulo 7, versículo 15. Os melhores homens são, ainda assim, pecadores. Capítulo 7, versículo 20. Os melhores homens são criticados. Capítulo 7, versículo 21 e 22. E existem várias outras anomalias desanimadoras no capítulo 8. Cada vez mais o pregador é levado a perceber a necessidade de Deus. Capítulo 7, versículo 13, versículo 14, versículo 18, capítulo 8, versículo 12, 13 e 17. Todavia conclui novamente que, para o homem, nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso, o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Capítulo 8, versículo 15. Finalmente, do capítulo 9 ao capítulo 11, temos a busca recapitulada e concluída. Ao fazer um retrospecto do caminho percorrido, o pregador diz agora: deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Capítulo 9, versículo 1. Com essas palavras começa uma recapitulação e depois apresenta sua conclusão final. Em primeiro lugar, confronta-nos mais uma vez com o fato de que tudo sucede igualmente a todos. Capítulo 9, versículo 2. A seguir, em vista disto, confirma que o verdadeiro bem não é encontrado no prazer ou nas preocupações desta vida presente. Note o versículo 9, capítulo 9, versículos 13 a 12. Nem na sabedoria humana, no capítulo 9, versículos 13 a 18. Embora a sabedoria seja decididamente superior à estultícia, nem no comportamento oportuno. Note o capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 8. Por causa das muitas anomalias existentes, capítulo 10, versículo 5 a 7. E do fim inevitável, capítulo 11, versículo 8. O que fazer então? Exatamente isso. O maior bem que no presente pode ser alcançado pelo homem é o uso e gozo sábio, moderado e grato da vida. Capítulo 11, versículos 9 e 10. Combinados com uma fé sólida em Deus e na vida do porvir. Capítulo 12, versículos 1 a 7. Eis o que o pregador diz. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que
De todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 a 10, capítulo 12, versículo 1 e 7. Nesses versículos, as palavras "sabe, porém, que todas estas coisas Deus te pedirá conta" são gravemente mal interpretadas. São tomadas de modo irônico, como se o pregador, imediatamente após encorajar o jovem a gozar o melhor da vida, zombasse dele com a ameaça de castigo pelo seu modo de viver. Esse não é absolutamente o sentido real das palavras. Obtemos o sentido mais correto mudando a palavra no versículo, a palavra porém, para a letra E. Dessa forma, o versículo ficaria assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos, e sabe que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. A existência de um juízo reto da parte de Deus na outra vida é mencionado para consolar aqui e não para atemorizar. Porque então as ironias e os enigmas que tornam vaidade esta vida presente, até para os justos e sábios, são respondidos mediante uma explicação, restituição e compensação finais. Trata-se de uma antecipação à mensagem de Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 20, de que embora a criação esteja sujeita à vaidade, foi assim sujeita na esperança. Como se sabe, o pensamento desse juízo final tem o propósito de ser também um obstáculo para a insensatez e o pecado. Mas a ideia principal aqui é a de esperança nele, neste futuro, nesse dia futuro. Eis porque o pregador, tendo mencionado o assunto, imediatamente acrescenta: afasta, pois, o teu coração afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor. É isto que ele diz. É importante compreender também que o conselho para comer, beber e gozar em Eclesiastes nada tem de epicurismo, ou satisfação ímpia e carnal. É simplesmente uma perífrase equivalente a viver confortável e prosperamente. Veja Jeremias capítulo 22, versículo 15. Em virtude da generosidade do Senhor. Lembrando que quando foi escrito Eclesiastes, o povo em vista aqui era o povo terreno de Israel, com promessas de abundância, de obediência a Deus, de que obediência a Deus resultaria em prosperidade terrena. Assim sendo, esta vida presente do homem debaixo do sol, quando considerada por si mesma ou quando vivida como se fosse um fim em si mesmo, não passa de vaidade. E o pregador, em seu parágrafo final, acaba voltando exatamente para o ponto onde começou. Ele diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Capítulo 12, versículo 8. É o pensamento desse juízo final e dessa vida no além o que dá grande significado à existência. O pregador encerra assim sua solene, ponderada, sábia e inspirada conclusão. Ele diz: de tudo o que se tem ouvido,
A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14.